Romanos 13, de 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Num comentário a esta carta eu li Christopher Ash. Ele é um escritor, é um professor da Bíblia, e ele pergunta assim, a comentar esta passagem: tu preferirias ter um governo mau ou nenhum governo? Um professor mau ou uma turma sem qualquer professor? Um patrão mau ou nenhum patrão? Talvez a resposta seja: depende de quão mau. Mas a resposta mais comum é que mesmo um governo mau é melhor do que a anarquia ou do que a lei da selva. Aqueles entre nós que viveram apenas sob um governo estável e razoavelmente justo costumam queixar-se dos governos. Mas quando nós nos comparamos com aqueles que viveram num contexto de ruína, de colapso da ordem civil, nós percebemos quão privilegiados nós somos. Não sei se aqui alguém já viveu isso, mas esta semana eu fiquei muito sensibilizado, mesmo emocionado com imagens que eu vi do que está acontecendo no Iêmen, já há 5 anos. O Iêmen já era o país mais pobre do mundo árabe. E 4 anos depois, ele vive agora a maior crise humanitária do mundo. Além das bombas, doenças como a cólera matam a um ritmo imperdoável. Várias previsões apontam para que a capital, Sanaa, onde viviam 2 milhões de pessoas antes da guerra, será a primeira cidade do mundo a viver sem água. E fora das grandes cidades, a realidade já tinha contornos de insustentabilidade governativa. Não tinha como governar, não tinha governo. Tribos armadas e até grupos terroristas como a Al-Qaeda a substituírem-se ao governo. O que a guerra entre Houthis, esse movimento político-religioso que se dizem partidários de Deus, e a Arábia Saudita fez ao Iêmen foi afundá-lo ainda mais, levando aquele país, que é em todas as medidas um Estado falhado, para uma situação para lá do colapso. De acordo com as Nações Unidas, o Iêmen tem hoje a maior crise humanitária de todo o mundo. Ainda mais do que na Síria. Ali há 22 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária, o que representa mais de 75% da população total. Mais de metade da população não tem acesso a cuidados de saúde e a água, além de que 8 milhões de pessoas, mais de 8 milhões de pessoas não têm a refeição
seguinte assegurado. O que leva ao chocante número de 400 mil crianças subnutridas. Para lá de tudo isso, já terão morrido quase 100 mil pessoas desde que a guerra começou. É um povo sem governo. E povos sem governo tendem a acabar desta forma, na ruína, no colapso, na miséria, em crise. Um dos sinais da misericórdia de Deus é Ele governar o mundo através de governos, disse Christopher Ash. Um dos sinais das misericórdias de Deus, como começa o capítulo 12, um dos sinais da bondade de Deus é Ele governar o mundo, governar as nações através de governos humanos. Nós estamos muitas vezes a reclamar dos nossos governos, mas sabem que estamos também diante de uma crise energética. E eu li um pouco acerca deste momento que o nosso país está a viver e como o governo tem que se preocupar não apenas com os funcionários de matérias motoristas, de matérias perigosas, mas eles têm que se preocupar também com o restante da população. E por isso decretaram esta crise energética, porque o governo realmente tem esta missão de se preocupar com todos nós. Sejamos nós crentes ou incrédulos, sejamos nós saudáveis ou sem saúde, o governo tem essa preocupação e essa missão de cuidar de todos nós. Por isso, é uma evidência da bondade e da graça de Deus termos um governo em Portugal que está atento a estas questões, que quer servir toda a população e não apenas uma parte dela, ou pelo menos é isso que significa um governo civil. Estes versículos que nós lemos, que acabamos de ler, são um apelo. Podem ser descritos como esse apelo à submissão, à autoridade, como uma expressão do amor que é governado pela graça. Porque este é o contexto imediato que antecede e que segue estes versículos que acabamos de ler. A porção anterior começa por falar de um amor sem hipocrisia. Esse apelo a amar sinceramente como pessoas moldadas pela graça. Não apenas amar os irmãos, não apenas amar os mais próximos, mas amar a todos, inclusive aqueles que nos fazem mal, os nossos inimigos. É um apelo a amar sinceramente. E a seguir, os próximos versículos, o versículo 8, já introduz de novo esse assunto do amor. Será o apelo a cumprir a lei através do amor ao próximo. Isto sugere que a submissão à autoridade, de certa forma, é uma expressão do amor cristão. A submissão às autoridades, na mente de Paulo, parece, pelo contexto que antecede e que segue estes versículos, parece ser uma evidência de amor. Submetermos-nos às autoridades é uma expressão de amor, do amor cristão. Lembrar o contexto da Igreja de Roma, para quem estas palavras foram dirigidas. Lembrar que a Igreja estava debaixo do Império Romano. E nós sabemos que, de acordo com o Novo Testamento, a crucificação de Jesus foi autorizada por autoridades romanas. Foi executada por soldados romanos. O nosso Senhor, o nosso Deus, revelado em carne, foi crucificado debaixo da autoridade de romanos. E esta carta é aos romanos. E sobre a submissão às autoridades romanas. Há também o registro na Bíblia que Paulo, nas suas viagens missionárias, foi várias vezes preso por autoridades romanas. O texto do Novo Testamento relata-nos o que aconteceu com vários cristãos debaixo destas autoridades. Não relata o que aconteceu com Paulo, mas a tradição cristã, a história, afirma que Paulo foi decapitado em Roma sob o governo, o domínio de Nero, do imperador naquela altura, talvez entre o ano 64 e 67.
E é este Paulo que apela à submissão à autoridade como uma expressão do amor que é governado pela graça. Portanto, um dos sinais da misericórdia de Deus é Ele governar o mundo através de governos. A carta aos Romanos, ela tem uma estrutura que nós já lemos há algum tempo atrás, já olhamos para esta estrutura, mas os primeiros versículos introduzem a carta e apresentam o Evangelho, mas logo Paulo nos coloca debaixo da graça. E depois descreve o que é viver debaixo da graça, entre os versículos 5 e 8. E dos versículos 9 a 11 há uma expressão de louvor, que é o transbordar da graça, termina assim, com uma doxologia, uma expressão de glória a Deus, o capítulo 11. E nesta secção, nesta parte, nós estamos então a ler e aprender acerca de uma igreja moldada pela graça. Crentes, cristãos genuínos, verdadeiros, que estão em Cristo, que receberam a graça de crer e de viver, são, portanto, moldados por essa graça, moldados pelo Evangelho. O que é a graça? A graça é aquilo que dá alegria, uma palavra cuja raiz está associada com a raiz de alegria. A graça dá alegria, dá prazer. A graça transmite essa doçura, a amabilidade, boa vontade, bondade e favor. Esta expressão refere-se à bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as nossas almas. Interessante que no grego o primeiro versículo, quando nós lemos todo o homem esteja sujeito, na língua original é toda a alma esteja sujeita. É algo que acontece no interior. Não é algo que é apenas exterior. Precisa ser derramada essa graça sobre a nossa alma. E a graça do Senhor é essa descrição daquilo que Ele derrama numa alma, aquilo que Ele faz por uma alma. Uma influência que Ele exerce, voltando as pessoas, voltando o interior das vidas, das almas para Cristo. Guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, no conhecimento, na afeição, despertando para o exercício das virtudes cristãs, que nós estudamos e lemos no capítulo 12, versículos de 9 a 21. Lembrar por que é que Paulo escreveu esta carta. Lembrar que ele queria que aqueles irmãos se tornassem parceiros da missão no Evangelho. Paulo tinha um zelo evangelístico. Paulo queria cumprir a missão que o Senhor Jesus, com toda a autoridade, deixou aos seus discípulos, aos seus servos, aos seus seguidores. Partilhar o Evangelho. Esta carta tem esse objetivo de encontrar cooperadores, de encontrar pessoas que trabalham junto, parceiros na missão do Evangelho. Também quer, obviamente, que os romanos, que aqueles irmãos vivam em harmonia uns com os outros. É como nós também queremos aprender a viver em harmonia aqui na igreja. As nossas famílias precisam aprender com esta carta, com o Evangelho explicado e aplicado a viver em harmonia. Nós precisamos de Romanos, desta carta. A chave doutrinal para a unidade, como para a missão, é levantar Jesus bem alto e levar a mim e a ti, levar-nos a nós bem para baixo. É magnificar a graça e enfatizar a fé. É este Evangelho que exalta Jesus e que humilha pessoas, que Paulo expõe nesta carta e que nós precisamos lembrar. Nós somos pecadores, nós lutamos com o pecado, nós não fazemos aquilo que queremos, nós não fazemos a vontade de Deus. Não é a nossa tendência, mas é Cristo em nós. É o Espírito quando nos domina, quando nos enche, que nos permite agradar a Deus e fazer a sua vontade. Portanto, o propósito do livro de Romanos é a glória de Deus vista numa igreja missionária unida, humilhada debaixo da graça. Nesta carta, a história de Deus é contada na sua principal expressão teológica. O amor de Deus por todos, tanto pelos judeus quanto pelos gentios. Esse amor foi exprimido na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
A dádiva do Espírito leva tudo isso a ser exprimido na vida do dia a dia, na rotina, a forma como nós nos levantamos, o que escolhemos fazer pela manhã, a forma como usamos o nosso tempo, o nosso corpo, como comemos, como bebemos, como falamos, como nos vestimos, o que escolhemos ler, com o que escolhemos trabalhar. É no dia a dia que se percebe o Evangelho e essa graça. Estamos, portanto, numa parte que descreve uma igreja moldada pela graça. E nesta parte específica, nós estamos a ler esse apelo que o apóstolo faz, a nos submetermos às autoridades como uma expressão do amor que é governado pela graça. Então, essa primeira expressão do versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. A ideia fundamental de submissão, ou de sujeição, de estar sujeito, estar submisso, a ideia que está por detrás é de ordem, de haver ordem. Uma vez que eu reconheço determinada ordem na sociedade, eu voluntariamente me coloco debaixo da autoridade daquelas pessoas que foram colocadas acima de mim. A submissão cristã é evidenciada em diferentes contextos, de maneiras diferentes e com limites diferentes. Por meio de Cristo em relação ao Pai, isto está em 1 Coríntios 15, por exemplo, a partir do versículo 24 lemos: quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, referindo-se a Jesus, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, ele, Jesus, versículo 27 diz, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, que é o Pai. O Pai subordinou todas as coisas ao Filho. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também as sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Portanto, esta submissão cristã, ela é exibida, ela é mostrada por meio de Cristo em relação ao Pai. Também dos crentes, ou do crente em relação a Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós lemos: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas é esta expressão: sois crentes, sois cristãos, então sujeitai-vos, sede submissos a Deus. É por meio desta sujeição que se mostra esta graça. A submissão cristã também é evidenciada por meio dos escravos em relação aos seus senhores, ou dos empregados em relação aos seus patrões, aos seus chefes. É a linguagem contemporânea que nós temos equivalente a este princípio bíblico. Em Tito capítulo 2, versículo 9, lemos: quanto aos servos, quanto aos escravos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. É um princípio que se aplica perfeitamente à ideia do trabalho. Então, que os empregados, que os funcionários de uma empresa sejam obedientes em tudo aos seus patrões, aos seus chefes, dando-lhes motivo de satisfação. Esta submissão também é evidenciada por meio dos cristãos em relação aos líderes da igreja. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17 diz que os cristãos devem ser submissos aos líderes da igreja. Esta mesma submissão cristã é evidenciada por meio dos filhos em relação aos pais. Em Efésios 6:1 tem esse princípio claro: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E o princípio em 1 Timóteo 3:4 diz que o pai deve governar bem a própria casa, criando filhos sob disciplina com todo o respeito. Os filhos devem respeitar os pais,
devem ser disciplinados, devem ser sujeitos, devem ser submissos, devem ser obedientes. Também a submissão cristã é evidenciada por meio das esposas em relação aos maridos. Colossenses 3:18 diz: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Todo tipo de submissão cristã é uma expressão da submissão do crente a Deus. Em todas estas relações, há crentes envolvidos e, na verdade, é uma expressão da submissão do crente ao próprio Deus, ao Senhor, que tem toda a autoridade. Ele diz que ao nos submetermos a estas autoridades, estamos a nos submetermos a Ele. A submissão não diminui em nada, nem reduz o meu valor. Eu posso ter que exercer liderança num determinado contexto e ter que me submeter num outro contexto. Um homem não tem mais valor quando exerce liderança sobre a sua esposa do que quando exerce submissão, quando se submete aos líderes da sua igreja local. Uma mulher também não tem menos valor quando se submete ao seu marido do que quando exerce autoridade sobre os seus filhos. Em vez disso, a disposição ou a vontade para me submeter mostra o meu valor à medida que eu sigo aquele, que eu imito aquele que se submeteu ao seu Pai na ordem da Trindade. Em 1 Coríntios 11, versículo 3, nós lemos: quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Esta é a ordem da Trindade. E esta é a visão que nós temos, é a visão de Cristo a quem nós seguimos, para quem nós olhamos para poder viver estes princípios, ou este princípio da sujeição à autoridade superior. Portanto, o mandamento apostólico aqui é que todos se submetam voluntariamente às autoridades superiores, governamentais, significando aqui as autoridades civis, mas é algo que se aplica, este princípio aplica-se a qualquer autoridade colocada acima de nós, em qualquer contexto. O irmão John MacArthur, ele afirma e escreve num comentário a este texto que Deus instituiu 4 autoridades na Terra. E ele define assim: a primeira, o governo sobre todos os cidadãos. 2, a igreja sobre todos os cristãos. 3, os pais sobre todos os filhos. E 4, os senhores sobre todos os servos ou empregados. Olhando então agora para a razão que Paulo alega ser a razão pela qual nós devemos nos submeter, nos sujeitar às autoridades superiores. A razão é que não há autoridade que não proceda de Deus. Esta é a primeira razão que Paulo apresenta para nós nos submetermos às autoridades. Não existe nenhuma autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. A primeira razão, portanto, é que Deus estabeleceu estruturas de autoridade neste mundo. Existem governos, existem autoridades. E, de uma forma geral, Deus governa o mundo através dos governos. Deus cumpre o seu propósito, os seus propósitos, a sua vontade, os seus planos, usando também os governos do mundo. Deus faz isso. Deus tem feito, nós lemos isso nas Escrituras de forma clara, como Deus usou nações, governadores, imperadores, reis, faraós, para cumprir os seus planos. É assim que Deus governa o mundo, também através de governos humanos. No diálogo entre Jesus e Pilatos pergunta a Jesus: não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?
E Jesus diz: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Este é o princípio. É isto que Paulo está a ensinar aos romanos. É isto que nós estamos a aprender com esta carta. Deus dá autoridade e Deus coloca algumas pessoas acima de nós. Em alguns contextos, podemos estar acima de outras pessoas para as governar e para as orientar. Mas há outros contextos que nós mesmos estamos numa posição de sujeição e de submissão a autoridades superiores. Mas é uma autoridade que vem de Deus. Esta é a razão pela qual nós nos devemos submeter às autoridades. Não há autoridade que não proceda de Deus. Este é o princípio bíblico. E lemos que Deus é a autoridade suprema. Ele é que está lá em cima. O Salmo 103 diz que nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Em 1 Timóteo 6,15, lemos acerca do bendito e único soberano. Só há um, não há outro soberano. O único que realmente é soberano é o nosso Deus. É o Criador de todas as coisas e sustentador do universo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É assim que o nosso Senhor é descrito nas Escrituras. Portanto, todas as estruturas de autoridade, desde a família até ao Estado ou o Império, são uma expressão parcial de como Deus governa o mundo. É por isso que o quinto mandamento, para honrar os pais, é como a ponta do iceberg que representa o ensino bíblico sobre a submissão à autoridade, ensinou Christopher Ash ao comentar esta carta. Há muito na Bíblia acerca da submissão à autoridade e a submissão aos pais, de honrar pai e mãe. Por trás da aparente desordem das estruturas do poder humano, por trás da aparente desordem das estruturas familiares e de uma autoridade paternal, por trás da aparente desordem das estruturas de uma empresa e da chefia, ou de uma escola e da sua diretoria, existe o governo de um Deus de ordem. E nós precisamos aprender isso e confiar nisso. Por cima, por trás, existe um Deus de ordem. Portanto, as consequências desta razão é que se eu me rebelar contra a autoridade governativa, eu rebelo-me contra o próprio Deus. E assim, sem surpresa, eu devo esperar ser castigado. Há uma segunda razão que Paulo alega aqui para a submissão, a sujeição às autoridades superiores, versículos 3 e 4, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Portanto, esta é a segunda razão, e é uma consequência da primeira. Deus estabeleceu autoridades governativas para castigar aqueles que praticam o mal, bem como para louvor, para recomendação, para elogio, para destaque daqueles que praticam o bem. Este texto já foi lido, mas vamos mencioná-lo porque ele é paralelo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 e 14, diz: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Esta é a causa. Por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Esta é a razão, porque há uma recompensa de acordo com as obras. O mal é punido, o bem é louvado. Quem faz o bem não precisa temer as autoridades civis. Os magistrados, os governadores são ministros. Interessante que esta palavra aqui, ministros, é uma palavra muito conhecida na igreja. A palavra diácono, que está por detrás. Eles são diáconos, são ministros de Deus para o bem. A palavra diácono significa alguém que executa os pedidos de outro.
Estes homens e estas autoridades civis são ministros de Deus, são pessoas que executam os pedidos do próprio Deus, ou deveriam executar. E supostamente o fazem. Por outro lado, a autoridade pode trazer a espada como um agente da ira. Esta ideia de vingança, de ser o vingador para castigar, a vingança, essa agência da ira, não está no português, mas por causa da ira é o que está na língua grega, no original. Esse agente da ira de Deus para castigar o que pratica o mal. Nós vimos isso no versículo 19 de Romanos 12, semana passada. Irmãos, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E às vezes ele usa os governos. Muitas vezes ele usa as autoridades civis para o fazer, para executar este tipo de vingança e mostrar a sua ira. O mandamento é repetido e as razões que foram alegadas são resumidas aqui no versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, ou seja, não apenas por causa da ira, é o que está no original, mas também por dever de consciência. Então as razões desta submissão são estas. Começa pela segunda razão, não somente por causa do temor da punição. Esta é uma razão para nos submetermos, porque se não nos submetermos, haverá punição, haverá castigo, haverá consequências. Mas a primeira razão é por causa da consciência. Também por dever de consciência, porque sabeis que esta é a coisa certa a fazer. Sabeis que foi Deus que colocou as autoridades lá. Sabeis que Deus usa governos humanos para que a sua vontade seja cumprida. Portanto, sujeitai-vos a toda a autoridade, às autoridades superiores. Existem aqui algumas implicações nos versículos 6 e 7, lemos: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros. A palavra aqui, ministros, é leiturgos, vem de liturgia. São ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Por saberem que está certo e por dever da consciência, é que vocês pagam impostos. Porque entendem que os governantes são ministros, são servos de Deus. Esta expressão ministros é usada para se referir àqueles trabalhadores no templo também. Ela é uma expressão usada para descrever o ministério público, um empregado do Estado, um funcionário do Estado, um ministro, um empregado, ou também trabalhadores do exército, os militares. Mas na Bíblia, no Novo Testamento, é usado este termo para referir-se a alguém que está ocupado com as coisas santas. Um sacerdote. Esta palavra é frequentemente usada para se referir ao serviço sacerdotal no templo. Aqui é usada para se referir àqueles que cobram impostos, que servem nas finanças. No Brasil, na Receita Federal. A expressão do versículo 6, atendendo constantemente a este serviço, sempre, numa outra versão diz, sempre dedicadas a este trabalho, transmite a ideia de perseverança e de fidelidade. No capítulo 12, versículo 12, nós lemos esta mesma palavra lá, mas aplicada à oração. Perseverantes na oração. Aqui o mesmo verbo, a mesma palavra, Paulo usa para falar daquelas pessoas que trabalham para o governo, que servem o povo. São pessoas que perseveram e que procuram ser fiéis. Tal como os cristãos são perseverantes na oração, também os funcionários das finanças, da Receita Federal, servem a Deus
dedicando-se fielmente à recolha dos impostos. É por isso que submissão às autoridades significa pagar impostos, pagar taxas e, de uma forma geral, dar-lhes o respeito e a honra que os cristãos devem dar também uns aos outros. Assim como se deve honrar e respeitar as autoridades, nós lemos no capítulo 12, versículo 10, que devemos nos preferir em honra uns aos outros. Devemos nos tratar com honra. E Jesus disse acerca deste assunto: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A submissão cristã à autoridade é um exemplo prático de honrar outras pessoas, aplicado especificamente àquelas pessoas colocadas acima de nós. Esta é, portanto, uma expressão de amor. Nós mostramos um amor apropriado aos nossos governantes, mostrando uma apropriada submissão. É um pensamento estranho considerar boa cidadania como uma expressão de amor. É estranho, mas é verdadeiro. Mas sermos bons cidadãos significa sermos amorosos e expressarmos o nosso amor. Neste assunto eu gostaria, e porque eu creio que é oportuno e é também adequado, fazer um parênteses e trazer aqui um assunto que muitas vezes nos inibe de tratar na igreja por causa de exageros e por causa de erros, por causa de um mau entendimento do assunto. Mas o assunto é contribuições, dízimos e ofertas. Esta lógica aqui que o apóstolo Paulo apresenta, falando de impostos, falando de taxas, falando de tributos, trazidos ou dados a pessoas que supostamente são perseverantes e são fiéis no trabalho que fazem, porque fazem como para Deus, ou fazem, mesmo sem saber, elas estão a fazer aquilo que Deus quer que elas façam. E é este o princípio que está aqui, este é o argumento de Paulo. Os governantes estão a servir a Deus. Os governos humanos estão a trabalhar para Deus. Por isso, nós pagamos impostos. Por isso, nós damos dinheiro. Por isso, nós pagamos tributos. Pagamos taxas. Porque essas estruturas, essas autoridades governativas, elas servem a Deus. É o que Paulo está a ensinar. E no Novo Testamento, em 1 Timóteo, eu vou ler alguns versículos que tratam este assunto aplicado à vida da igreja. 1 Timóteo 5,17, Paulo diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Fala, dobrados honorários, é dupla honra. A quem honra, honra. E ele aplica isto a honorários e a salário e a recompensa material financeira. Aquilo que a pessoa vai comer, porque este é o contexto destes versículos, 1 Timóteo 5,17. Então devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Também em 1 Coríntios 9,14, Paulo ensina à igreja em Corinto que o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. E o que significa viver do Evangelho? Significa receber contribuições, receber ofertas para poder comer, para poder viver, educar os seus filhos e viver a sua vida. Também em Gálatas capítulo 6, versículo 6, nós lemos que aquele que está a ser instruído na palavra deve fazer participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E essas coisas boas têm a ver com aquelas coisas boas que o Senhor nos deu para nos sustentar. Também para nos alegrar e nos dar prazer. Que em 1 Timóteo 6 fala de comer e de beber. Também em Eclesiastes e Provérbios. Então partilhar o sustento, partilhar as colheitas, partilhar parte dos recursos que obtêm os crentes a partir do seu trabalho, devem levar àqueles que se afadigam na palavra, no ensino, que perseveram, que são fiéis em servir a Deus, ministrando
ensinando as verdades de Deus. É, portanto, um assunto que nos inibe muitas vezes de falar por causa dos erros, dos exageros, por causa da manipulação de homens e de mulheres que querem enriquecer às custas da fé dos outros. Mas este é um princípio bíblico que nós devemos ensinar à luz da Bíblia. É suposto que nós consideremos o dízimo. É suposto que nós consideremos as contribuições e que paguemos o dízimo e que entreguemos as nossas contribuições para que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são ministros de Deus, aqueles que trabalham na causa do Senhor, também possam ter o seu pão, possam ter o seu sustento. Agora, olhando para este texto e olhando especificamente para o versículo 3, há uma objeção. O versículo 3 começa por dizer: todo homem... o versículo 3 diz: os magistrados não são para temor. E a objeção óbvia é que esta frase pode não ser verdadeira. E ela não é sempre verdadeira. Frequentemente os magistrados, as autoridades, os chefes, os líderes, às vezes os pais, aterrorizam aqueles que fazem o bem. E louvam ou recompensam os que fazem o mal. Existe aqui como que um raciocínio lógico que parece faltar uma parte do raciocínio neste ensino. Nós devemos submeter-nos a Deus, as autoridades devem submeter-se a Deus, por isso a nossa submissão a Deus será expressa pela nossa submissão às autoridades. Paulo sabe muito bem que esta segunda etapa, este segundo raciocínio, apenas ocorre imperfeitamente e às vezes nem ocorre. Ele sabe que o seu Senhor foi crucificado sob a autoridade de Pôncio Pilatos. Ele sabe que os hebreus no Egito foram maltratados pelo faraó. Nabote foi morto pelo rei Acabe injustamente. Os amigos de Daniel foram maltratados por Nabucodonosor. O próprio Daniel por Dario. Os judeus foram maltratados ou foram perseguidos por Assuero, o rei. Isto é contado no livro de Esther. Não é difícil multiplicar exemplos de homens e mulheres que, por causa da obediência a Deus, foram oprimidos por tiranos ímpios. O único mandato válido de uma autoridade humana vem de Deus, para punir o mal e para recompensar o bem. Os governantes não obtêm a sua legitimidade a partir do povo, a democracia, ou por hereditariedade, que é aquele direito divino dos reis, como era no tempo romano, pela riqueza. Há uma expressão que define a tentativa de exercer o poder porque se é rico, a plutocracia, ou a força, a autocracia, impondo o seu poder, impondo a sua força. Mas essa legitimidade vem de Deus e só de Deus. A legitimidade para exercer a autoridade vem de Deus. A sua autoridade é uma autoridade moral proveniente de Deus. Quando uma autoridade humana atribui a si mesma o poder de governar, infringindo as leis de Deus, acaba por se tornar uma força opressora contra aqueles que querem viver submissos à lei de Deus. E isto acontece em governos, em países, sociedades civis, acontece em empresas, acontece em famílias, às vezes até em igrejas, infelizmente. Existem alturas em que é preciso dizer: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isto está em Atos 5, 29. Isto quando as autoridades humanas nos ordenam fazer alguma coisa que está em clara desobediência à lei ou às leis de Deus. Precisamos lembrar este princípio. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque nem sempre os magistrados são para o nosso bem, as autoridades. Mas é só nestes casos em que as ordens são especificamente contra aquilo que Deus revelou ser sua vontade.
Nós devemos tratar todos com honra, devemos amar os irmãos, devemos temer a Deus, devemos honrar o Rei, as autoridades. Está em 1 Pedro 2, versículo 17. Um outro texto paralelo a este de Romanos 13 é Tito, capítulo 3, versículos 1 e 2. Quando nós lemos esta recomendação de Paulo a Tito, lembra aos crentes aí em que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e estejam prontos para toda a boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. É uma tendência fazer piadas, ridicularizar governantes. Não é algo que fica bem. Não é algo permitido à luz da palavra de Deus para um cristão. Nós não devemos difamar. Nós não devemos ridicularizar os nossos governantes. Eles são autoridades que representam o próprio Deus. Por isso devemos tratar com honra, com cortesia. Nós devemos ter muito cuidado. Às vezes, mesmo no meio cristão, às vezes irmãos queridos, próximos, querem ter um momento divertido e trazem histórias, vídeos, fotos, ridicularizar os nossos governantes. Nós precisamos saber, com muita cortesia também, evitar esses momentos e desviarmos-nos desse tipo de comportamento. É algo que a Bíblia está a orientar, a dizer: não façam isso. Tratem com honra, tratem com cortesia, tratem com cuidado. Há pouco o irmão Miguel falou no seu testemunho acerca da presença de um polícia. É um teste que se pode fazer quando se vê um polícia na rua. Eu fico contente ou conturbado quando vejo um polícia no caminho? Se geralmente eu fico contente por ver um polícia quando estou a cumprir a lei e conturbado quando eu estou a infringir a lei, porque pode acontecer as duas coisas, então isso significa que esta autoridade está a fazer aquilo que Deus pretende que ela faça. Então, se eu estiver a fazer o bem, eu fico contente por ver um polícia. Mas se eu estiver a fazer o mal, eu fico conturbado, fico perturbado, fico com medo. E isso significa que aquela autoridade está a cumprir o que Deus quer que ela cumpra. É a mesma coisa quando o pai entra de repente no quarto do filho. O filho fica contente ou fica conturbado? Se estiver a ler a Bíblia, fica contente. Agora, se estiver a ver pornografia, vai ficar conturbado. Porque ver pornografia é pecado. Aquilo que um homem e uma mulher fazem diante daquelas câmaras é algo para ser feito apenas num contexto de casamento e sem mácula, com pureza e só na presença de Deus, não na presença de outras pessoas. É isso que a Bíblia ensina. Portanto, não poderia haver pornografia, porque aquilo que acontece diante daquelas câmaras não deveria ser registado em câmara. É só um exemplo. Mas os filhos podem estar a ver coisas que sabem que os pais não gostam que eles veem, outras coisas que não sejam pornografia. A brincar quando deveriam estar a estudar, por exemplo. Mas se isso acontecer, se ficar conturbado quando o pai ou a mãe entrarem, isso é um bom sinal. Significa que o pai e a mãe estão a cumprir o papel que Deus lhes deu. É preocupante quando um filho está a pecar no quarto e o pai e a mãe entram e o filho fica impávido e sereno. Isso significa que o pai e a mãe não estão a cumprir o papel deles. Também é preocupante quando um filho está a esforçar-se por obedecer, a fazer o que é certo, a querer agradar a Deus, a estudar, a ler a Bíblia, e não há uma palavra de encorajamento, de louvor e de ânimo do pai ou da mãe para com o seu filho. Isso também é preocupante. Significa que não dá alegria àquele filho. Significa que não está a representar o papel que Deus diz que a autoridade deve representar na vida dos seus filhos e dos seus subordinados. Dizer: bem está, meu filho, fizeste bem, que bom, estou feliz, estou contente. Isto vai te trazer muito benefício, vai ser bom. Algumas palavras de bênção,
de louvor, de encorajamento. Para a maioria de nós, na maioria das vezes, o nosso desejo de não nos submetermos à autoridade não tem nada a ver com obedecer a Deus, mas tem tudo a ver com os nossos desejos egoístas, pecaminosos. A força destes versículos tem como objetivo humilhar-nos debaixo da graça de Deus para nos tornarmos melhores cidadãos e melhores filhos, melhores membros de uma igreja local, melhores cônjuges. Vamos, portanto, orar pelos governos, que entendam por que razão estão lá e quem os colocou nessa posição. No Reino Unido existe este livro, que é o livro da oração comum. É um livro usado pela Igreja Anglicana, é o livro oficial das orações da Igreja Anglicana. E neste livro estão escritas algumas orações para serem feitas, né, nos seus cultos. E é interessante como este livro orienta os cidadãos britânicos a orarem pela monarca britânica. Então devem orar desta forma: Senhor, controla o coração da tua serva eleita, Elizabeth, nossa rainha e governadora, para que ela, sabendo a serva que é, possa, acima de todas as coisas, buscar a tua honra e glória. Eu gostaria então de terminar com algumas lições que este texto nos traz. Tive a oportunidade de ouvir com a pregação do irmão Augustus Nicodemos, um dos pregadores que realmente eu aprecio e admiro muito, pela forma clara como ele expõe, como ensina as Escrituras. E esta semana eu ouvi uma mensagem que ele pregou acerca deste texto e ele partilhou algumas lições que estão neste texto que eu queria partilhar também com os irmãos. Número 1, reconhecer que acima de todos os poderes humanos está o nosso Deus e o seu Cristo assentado no trono do universo. Precisamos lembrar isso. Há alguém soberano, há alguém acima. E não há ninguém acima do nosso Senhor. É Ele que tem todo o poder e toda a autoridade. E nós precisamos lembrar isso. Precisamos reconhecer isso. Nós somos crentes. Somos cristãos. Esta é a doutrina cristã. É isso que nós acreditamos. Deus é soberano. Ele está acima de todos. Número 2. Respeitar e honrar as autoridades estabelecidas, ainda que não sejam bons governantes e que sejam corruptas e más. Honrar as pessoas, evitando escárnio, insulto e ridicularização, ainda que discordemos dessas pessoas. Obedecer às suas determinações, enquanto não nos obrigam a ir contra a palavra de Deus. Dar testemunho ao mundo andando como cidadãos exemplares, respeitadores das leis e de todos os que estão numa posição de autoridade. Número 3. Orar para que Deus nos dê um governo que cumpra o papel divinamente estabelecido por Ele, que proteja e incentive o cidadão e que puna e castigue os malfeitores. O cidadão de bem, obviamente. Né? Número 4. O reino de Deus, na sua perfeição, justiça, santidade, retidão e verdade, nunca será implantado aqui neste mundo completamente. Nós nunca vamos ter aqui um governo perfeito. É isso que esta lição está a lembrar. É por isso que aguardamos a vinda do Rei Justo que virá reinar sobre o seu povo, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça. Aguardamos a vinda do Senhor Jesus para conhecermos o que é, na verdade, um mundo justo. Por isso, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Faça o bem aos inimigos, vença o mal com o bem, é o que nós temos aprendido. Número 5. Enquanto o reino do Senhor Jesus não chega na sua plenitude, porque sabemos que já começou, está entre nós, mas ainda não plenamente, sejamos aquilo que Ele e os seus apóstolos nos ensinaram. Oremos pelas autoridades, pratiquemos boas obras de justiça, vençamos o mal com o bem, calemos a boca dos inimigos da igreja através de um procedimento exemplar no trabalho, na escola, nas redes sociais, na família.
Usemos os meios legítimos para implementar leis justas que atendam ao bem comum, velando pelo cumprimento delas dentro das nossas possibilidades, vivendo numa democracia como vivemos. Número 6 e última lição. Preguemos e vivamos o Evangelho de Cristo como testemunho a um mundo caído. É na igreja que Deus manifesta principalmente o seu reino. O reino de Deus é maior do que a igreja, mas a igreja é a expressão maior desse reino. Aqui, por enquanto. É na igreja que nós encontramos ricos e pobres sentados na mesma fila de cadeiras. É na igreja onde homens e mulheres encontram igualdade. É na igreja onde as diferenças raciais, sociais são vencidas. A igreja é apresentada ao mundo como uma demonstração prática do reino que haverá de vir. Portanto, o apóstolo Paulo quer que nós nos tornemos parceiros da missão no Evangelho, também como queria que os irmãos de Roma se tornassem. Preguemos e vivamos o Evangelho. O Senhor Jesus disse que tinha e tem todo o poder. E estas palavras devem ser lembradas por nós sempre, todos os dias. Eu quero lembrar esta semana, todos os dias, que eu devo fazer discípulos. Eu devo entregar folhetos que contenham o Evangelho. Eu devo convidar pessoas para virem à igreja, para ouvirem falar sobre Jesus. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder. E nós lembramos que todo homem deve estar sujeito às autoridades, e esta é uma autoridade que está sobre nós, a de Jesus Cristo. E esta foi uma ordem que Ele nos deixou: fazer discípulos. A pergunta é, irmão, irmã, está a fazer discípulos? Com quem se senta para estudar a Bíblia, para ensinar a Bíblia? Irmão, irmã, está a submeter-se a esta autoridade do nosso Deus, do nosso Senhor que tem todo o poder? Ele disse-nos, fazei discípulos. A pergunta é, a quem é que o irmão está a ensinar tudo o que Jesus ensinou? A quem é que a irmã está a ministrar? A quem está a evangelizar? Esta é uma autoridade que nós precisamos reconhecer, a principal autoridade nas nossas vidas. Por isso, precisamos lembrar disso. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Vamos terminar com o mínimo que pergunta: quem é Deus acima do Senhor? Será que existe alguém acima do Senhor?